Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa Os Donos da Bola falando sobre o Flamengo. O Flamengo que está em preparação para voltar a jogar, né? Está em pausa nesse momento pelas datas FIFA. O Flamengo vai voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Fortaleza fora de casa. E o Flamengo precisa vencer se quer continuar aí na briga pelo título. Nós sabemos que já está muito difícil pela distância que o Palmeiras conseguiu fazer contra o Flamengo. Bom, mas o Flamengo precisa continuar ali naquela zona de classificação da Libertadores. E o Mengão vai ter algumas mudanças na escalação, principalmente porque alguns jogadores estão servindo a seleção, como do Uruguai, do Chile, a do Brasil. Então, vamos ter algumas mudanças aí na escalação. Agora tem também aqui o Neto falando sobre a final da Copa do Brasil e dizendo que se o Corinthians quer vencer o Flamengo, precisa ter olho de tigre, tem que entrar e ser valente em campo, senão vai levar 5-0 do Flamengo no placar agregado. Então bora reagir, créditos eu deixo ao canal da Band, vou deixar o link na descrição como créditos, mas antes, nação, explode o dedo no like, ajude aqui o nosso canal se inscrevendo, vai aqui embaixo rapidinho, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque dessa forma você vai receber todos os vídeos, informações, as notícias do Mengão no seu celular, no seu computador e ficar ligado aqui no nosso canal. Nós estamos chegando a 76 mil inscritos aqui no nosso canal. Nós pedimos a ajuda da torcida do Flamengo pra gente bater logo os 100 mil inscritos, porque nós sabemos que somos aqui uma família e um sempre vai ajudando o outro. Então, se você não é inscrito, você é flamenguista, se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Então bora reagir. Como eu falei, créditos eu deixo ao canal da Band, link na descrição do vídeo. Um churrasco lá em casa sábado. Bota ele na tela aí pra gente. Outra coisa, já estou sabendo que você, Flávio Amêndola e João vão para um samba mais tarde tomar todo. Vou vigiar no Instagram e vou fazer a expose de vocês. Boa tarde, Tiagão. Informações do Flamengo, o cara que convida e desconvida. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Evê. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, João. Não é bem assim, tá? Eu convidei a galera pro churrasco. Alguns marcaram, falaram que iam, que tava tudo certo, e outros furaram. E aí, em prol dos que furaram, a gente resolveu mudar a data, inclusive pro senhor poder participar também. Carlos Alberto, que falou que não dava esse final de semana, mas vai rolar o churrasco, tá? Tá prometido lá em casa, churrasquinho, vai rolar. Agora vamos falar do Flamengo rapidinho? Vamos lá, então. Semana do Flamengo. O Flamengo folgou na segunda e na terça-feira. Quarta-feira, então, voltaram as atividades no Ninho do Urubu. Dorival Júnior preparando a equipe aí para o jogo contra o Fortaleza, que acontece na próxima quarta-feira. Mas ontem uma notícia ruim. O Rodrigo Caio, que já tinha passado por uma cirurgia no início do ano, no joelho direito por conta de uma inflamação, vai precisar passar por uma artroscopia agora no joelho esquerdo e está fora da temporada. Não joga mais esse ano. Inclusive ontem, o chefe do departamento médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, conversou, mandou uma mensagem para a imprensa ao lado do Rodrigo Caio. Nós vamos ouvir agora o que eles disseram, mas o Rodrigo Caio passava, né, pelo aquele tratamento mais conservador, sem a necessidade da cirurgia, mas as dores voltaram e por isso o planejamento mudou. Vamos ouvi-los. No primeiro momento, a minha opção por não operar junto com o departamento médico foi por acreditar que o processo seria bem sucedido de recuperação. Infelizmente não aconteceu. Eu sempre recebi um carinho muito grande de todos, uma palavra sempre de apoio. Então fica aqui meu agradecimento do fundo do meu coração. E saibam que a história do Rodrigo não acabou aqui. Nos vemos na próxima temporada e saibam que farei de tudo para entregar o máximo para a nação, que é quem nos deixam sempre com a maior convicção de que vale a pena todo o esforço, toda a dedicação para a gente alcançar nossos objetivos. Porque ele teve uma melhora muito grande, porém, a nosso entendimento ainda aquém do que a gente espera para um atleta de alta performance. Então, vai ser realizado nos próximos dias uma artroscopia para fazer esse reparo cirúrgico dessa lesão do menisco, e a gente acredita que o tempo de recuperação é em torno de 6 a 8 semanas, o que fica claro, né, que esse ano ele não vai estar mais atuando com a gente. Bom, a gente deseja então uma melhora para o Rodrigo Caio, que a cirurgia seja um sucesso, que o quanto antes possamos vê-lo em campo. Agora,
tem zagueiro pedindo espaço, né? O Léo Pereira faz uma ótima temporada e olha esse lance que ele protagonizou ontem no treinamento. Ele chamou o Everton Cebolinha para o mano a mano ali na atividade, ele parte para cima do Everton Cebolinha, dá a caneta e ainda finaliza com um golaço do Léo Pereira para cima do Everton Cebolinha. Quem passou ontem também, lá no Ninho do Urubu, foi o Denis. O Denis que passou por uma cirurgia no cérebro para retirada de um tumor, está se recuperando e ontem foi lá visitar os companheiros, foi muito bem recebido. A gente também deseja aí as melhoras para o Denis. Ele não vai voltar ao trabalho, mas foi lá receber o carinho da galera, ele que é muito amado lá no Flamengo. Para a gente finalizar em relação à semana do Flamengo, bom, o Dorival Júnior agora treina a equipe aí para o jogo contra o Fortaleza, a partida que acontece no dia 28. E, além disso, tem um rodízio, né? A principal objetivo da semana é ter todo o elenco à disposição para a reta final. Faltam 14 jogos aí até o término do ano. Tem as duas finais importantíssimas, a Copa do Brasil, a Libertadores. O Santos e o Thiago Maia, que não foram a campo na quarta-feira ontem, já voltaram às atividades. Então, a ideia é essa, é um regenerativo, é manter a equipe. E falando já em seleção brasileira, vocês começaram o programa falando sobre seleção brasileira, tem um jogador da seleção brasileira que está com saudade do Flamengo e mandou uma mensagem. Vamos ouvir então aí o Lucas Paquetá. O fuso atrapalha um pouco, mas eu estou sempre acompanhando os jogos do Flamengo. Sou muito grato por tudo que eu vivi no Flamengo e continuo na torcida, né? Continuo sendo torcedor. E eu espero que ganhe as duas, né? Como torcedor, quero ver o Flamengo campeão de qualquer competição que entrar. É isso, GV. Flamengo volta a campo quarta-feira contra o Fortaleza lá no Castelão. É com você. Obrigado, Tiagão. Obrigado pelas informações. Já sei que o senhor vai pro Beco do Rato mais tarde. Já pesquisei aqui. Amêndola vai junto, mais um bonde da Band. Arrumaram uma cerveja de graça. Já tô vigiando. Bem que eu poderia mesmo. A galera, se quiser fortalecer, fica à vontade. Denia, feliz em te ver de volta ao ninho. O Corinthians enfrenta o Flamengo. O Corinthians precisa ter o entendimento em relação ao Vitor Pereira, o que vai acontecer, se ele vai ficar ou não. Eu conversei com o Vitor Pereira outro dia, e acho que antes de ontem, e o Vitor Pereira me falou uma coisa muito legal. Falou, independentemente do que for acontecer, ele nem falou sim, nem falou não, porque eu também não perguntei. Isso é o problema dele. Né? Mas ele falou que está focado, e muito focado, na Copa do Brasil, né? Porque é importante um título para a carreira dele, para os jogadores da Copa do Brasil, ter o entendimento também do time titular para isso, né? Sabe que joga com o Atlético Goianiense no dia 28. O Corinthians precisa também se reformular em relação ao que pensa do ano que vem, né, Veloso? Não só o Corinthians, como o Palmeiras também, como o São Paulo também, como o Santos também. Se vocês estão pensando agora nesse Campeonato Brasileiro, mas vocês não estão com o entendimento do planejamento para o ano que vem. O Atlético Mineiro precisa saber disso, os Hulk, Zaratio, Nacho, o Cuca vai renovar o contrato com o Atlético Mineiro. O que pensar disso tudo? O Rogério Ceni deu uma entrevista falando, eu só fico se eu for campeão da Sul-Americana. Ô Rogério Ceni, Sul-Americana é importante tudo, você vai disputar a Libertadores para o ano que vem, mas não dá, né? Sul-Americana não dá para um São Paulo, não dá, né? E mais, hein? E mais, né? O Santos que tem que pensar numa forma diferente para que ele possa saber o que vai acontecer para o ano que vem. Então os clubes têm que saber disso aí. Coisa que pode trazer a caixinha aqui. Coisa que o próprio Flamengo está fazendo. Porque no momento... Valeu, Veloso. Cortei o passe. Não, valeu, cortou o passe. Que por sinal o Corinthians, se não pensar nisso, vocês não vai ter uma visão do que vai acontecer no que vem, porque o Flamengo e o Palmeiras vai nadar desbraçada de novo. Meu Deus do céu. É o seguinte, o Corinthians disputa a final da Copa do Brasil, que pouca gente acreditava nisso. Eu, Veloso, Rodrigo, Souza, por nós aqui. Isso não era um jogo contra o Fluminense. É aquilo que o Corinthians estava vendo com o Silvinho, estava vendo com tudo, a falta dos jogadores machucados, Fagner 10 jogos, Renato 12 jogos, Gil machucou, né? Dormiu hoje, Veloso? Paulinho sumiu. Hã? Paulinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá bocejando por quê? Porque é aniversário ou você não dormiu essa noite? Muito sexo. Dormi. É que eu às vezes acordo de madrugada e vai lá pra cama. Aí atrapalha você, porque você não falha, né? Não, atrapalha mesmo. Acho que atrapalha você, porque você é o cara, né, velho? Vai falar pra você, o turicão grandão pra caramba ainda, vem quer abraçar você ainda, né, Veloso? Aí atrapalha você. Vai aonde hoje? No Astúrias? Onde você vai? No Lumine? Não, vou no restaurante. Vai no restaurante?
Ah, restaurante, coisa chata, Veloso. Vai no motel com a esposa, vai no restaurante. Vamos lá, então. Que restaurante? Vou. Qual restaurante? Ainda não sei. Vai no Pobre Juan, que é bom pra cama da cidade do Jardim. Eu gosto. Vai no Pobre Juan, que é bom pra caramba. Vamos lá, então. Diga-se de passagem, vamos arrebentar a boca do balão aqui com vocês aqui, pra que a gente possa mostrar. A gente tem o Vitor Pereira, uma entrevista, mas antes disso eu quero colocar a música da Gaviões, né, que ela fez agora. Eu vi no meu timão, no Vessone. Tem o Roger Guedes, que teve entendimento que tem que voltar pra marcar agora. Você tem o Will Roberto, que corre pra caramba, já fez gols. Um jogador que caiu nas graças do torcedor. Você tem o Mosquito Adson, que você pode jogar com velocidade ao mesmo tempo com mais gente no meio campo. Você tem o Fausto Vera, que é muito bom de bola. Fagner, o maior lateral da história do Corinthians. Gil, um monstro de jogador. Balbuena, craque. E Fábio Santos, que é um jogador que todo mundo quer titular. Não dá pra jogar todos os jogos. Já renovou o contrato pro ano que vem. E o Cássio, que é o maior ídolo da história do Corinthians. E mais a torcida e mais a Neoquímica. E aí você tem o Flamengo, que é um baita de um time, que é o melhor time do futebol brasileiro hoje, dirigido pelo Pica-Pau e pelo Pica-Pauzinho, que é o pai e o filho. Mas assim, ó, o que eu vejo do crescimento do Corinthians é que assim, o Vitor Pereira agora conseguiu entender mais do que o futebol brasileiro, né? Numa entrevista que ele deu, ele disse que achava que o futebol brasileiro, quando Jorge Jesus disse que era o mais difícil campeonato do mundo, ele achou aquilo um exagero. Então ele veio para cá com uma mentalidade totalmente diferente, né? E você vê o Abel hoje com a mesma fala, dizendo que é um campeonato, que é uma competição onde a competição é muito forte. Então o Vitor hoje, ele está entendendo, né? Ele está entendendo mais o que é o futebol brasileiro e assim, a prova foi contra o jogo do Fluminense. Você deu um tempo para ele estudar, ele estudou o time do Fluminense e tirou aquilo que o Fluminense tinha de melhor. Verdade mesmo. Então ele arrebentou com o Fernando Diniz. Ele está tendo tempo agora para dar uma olhada. Arrebentou. Ele tirou aquilo do Fernando Diniz, que o time do Fernando Diniz mais quer, que é a bola. Ele tirou a bola do dele. Então não... É muito difícil. Então pega a bola pra você. Eu acho muito difícil esse título não ficar com o Flamengo, mas dá uma olhadinha, porque eu acho que o Corinthians vem com uma maneira diferente. O Pica-Pau pode ficar esperto que a árvore que vai pegar na frente vai ser uma árvore mais dura. Entendeu? E aí pergunto pra você, Rodrigo, quando zagueiraço que você foi, a força do Corinthians é a defesa pra mim. Como é que você enxerga a defesa do Corinthians? E aí, como é que eu faço pra marcar um De Arrascaeta, um Pedro, um Gabigol e a chegada de um Everton? Porque eu tenho 2 jogadores de articulação. E um é fazedor de gols, que é o De Arrascaeta, né? E tem um centroavante que sai pro jogo, que entendeu que eu preciso passar a bola, que é o Gabigol. E tem um centroavante que é extraordinário, que é o Pedro. Como que você enxerga o Corinthians nessa parada aí? Bom, primeiro que essa linha de 4 que você falou agora, que Fábio Santos, Gil, Balbuena e Fagner, esses têm que estar no melhor dia possível, porque é difícil segurar os caras realmente, como foi, né, num jogo que teve em São Paulo, foi difícil. Mas, vamos estar no melhor dia, porque jogar contra esses caras do Flamengo, também eu sou naquela linha, umas malas que eu não aguento, cara. Eu joguei muito tempo contra eles no Rio. Tem que chegar a bota, irmão. Tem que chegar mesmo. Tem que chegar a bota, irmão. Não estamos falando pra machucar o cara. Não. O futebol dá a possibilidade de você fazer falta. Você tem que preencher os espaços. E a Arrascaeta veio, pum. Você pegou o Pedro. Se deixar os caras jogar, é 5-0. Como fazer isso? Como ter essa ideia como os zagueiros Gil e Balbuena, que são 2 zagueiros mais, não de muita velocidade, mas são 2 caras que precisam de proteção. Não, mas teve esse jogo contra o Fluminense que eu acho que foram perfeito, que é o quê? Diminuir o espaço. Os caras que passa da linha intermediária, que tá já ali chegando perto da área, tem que estar todo mundo já colado nos caras, não dá espaço, porque teve jogos do Corinthians mesmo, que eu vi que tocava, vinha, girava, deixava jogar. E esse jogo até, que o Souza até falou do Fluminense, que eu acho que foi perfeito, não deixou os principais jogadores do Fluminense jogar. E aí as coisas não fluíram. E agora, o Arrascaeta, que foi no jogo passado, no Maracanã, que foi onde que jogou aquela bola pro Pedro, um espaço que deu pra ele. Não, acabou. 3 volantão. Esse é o cara que tem que... 3 volantão, 3 volantão e o Renato Augusto. 3 volantão, o Renato Augusto, o Will Roberto e o Roger Guedes. Eu penso assim. É isso. Eu faria isso. Sabe, tá percebendo, né? Isso ele falou pro Canhão, acabei de pinto. O
O Abel também teve essa impressão quando chegou aqui. E ele acabou transformando. O Palmeiras hoje é até melhor fora de casa do que em casa. O Corinthians tem essa pressão do torcedor, né? Que comparece, que empurra, que o time reage diferente e por isso tem esse retrospecto excelente em casa e é a chance de fazer uma vantagem contra o Flamengo. Ele tem que estar acumulado, ele tem que estar com aquele zóio de tigre. Bota no meu zóio aqui, zóio de tigre. Não pode deixar ele embora, mas... Ele tem que entrar no campo, tipo assim, nossa, que saudade. Preciso acabar o jogo, preciso ir embora pra casa. Porque esse cara é o Corinthians. Esse cara... Sem ele, o Corinthians não ganha o primeiro jogo, não ganha o segundo, não ganha a classificação. Sem ele, não dá. Sem ele, não dá. A importância dele para esse jogo. Não vai para cá. Uma semana antes, é dia 12, né? Então, dia 7, já interna ele. Não vai mais para casa? Não vai para casa. Fechadinho. Não, fechado. Sem televisão, sem nada. Internet, nada. Deixa ele lá. Deixa ele ficar. E não deixa ele, hein? Não dá treino, não dá nada pra ele, não enche o saco dele. Deixa ele fazer o que ele quiser. Só não deixa ele ir pra casa. Qualquer coisa, menos ir pra casa. Não, ele é o criador meio-campo, né? É isso aí, nação. Então se inscreva aí no canal, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha dessa final da Copa do Brasil? O Flamengo chega muito forte como favorito para vencer a Copa do Brasil, né? Então escreva aí embaixo a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.